Olá, gente. Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde. Enfim, falta um minutinho para a gente começar, segundo meu relógio aqui. E a gente vai começar com uma apresentação do autor Felipe Bonini, que já está aqui com a gente, mediado pela Eudilene Barbosa. Recapitulando para quem entrou agora, o certificado de ouvinte, certificado de participação, eu vou colocar no chat 10 minutos, faltando 10 minutos para acabar cada apresentação. Então, cada apresentação eu vou colocar um certificado no chat. E faltando 10 minutos, eu vou mediar pelo chat. E com 5 minutos, se ainda não tiver acabado a apresentação, eu eu vou ter que começar as considerações finais para a gente já poder ir para a próxima apresentação. Então, é isso, vai funcionar mais ou menos desse jeito. 10 minutos para a apresentação, 10 minutos para uma discussão, e é isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no chat, que eu vou estar aqui para responder, e é isso. Ok, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Tudo bom? Boa tarde, tudo tranquilo. Felipe Bonini, né? Manzano vai apresentar representações sociais do contador frente às inovações laborais, passado, presente e o profissional 4.0. Pode iniciar, Felipe, a sua apresentação, por favor? Ok. Todos conseguem ver o slide? Sim. Sim. Ok, maravilha. Bom, eu sou graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia e o tema da minha pesquisa é representações sociais do contador, né, frente às inovações laborais, passado, presente e o profissional 4.0. Bom, contextualizando, as inovações que foram provenientes das revoluções industriais ofereceram vários momentos de organização da sociedade e trouxeram ao profissional contábil impactos na sua tradicional função laboral. Então, frente a esses momentos, a representação social do contador se transformou. E são nas transformações do mercado globalizado e tecnológico e nas representações sociais do contador que minha pesquisa está inserida. Bom, trazendo uma rápida análise sobre teoria das representações sociais, formulada pelo psicólogo social Sérgio Moscovici, que ele conceituou que representações sociais são um conjunto de conhecimentos, opiniões, imagens que permite a gente lembrar de um objeto, de uma pessoa e até mesmo de uma profissão. Essas representações são resultado da interação social. Então, elas podem ser vistas como uma versão contemporânea do senso comum. Então, ela direciona e coordena comunicações sociais, inclusive, estabelece uma identidade social. Basicamente, na teoria das representações sociais, os indivíduos, eles são membros de grupos sociais, e o mundo é socialmente construído a partir das perspectivas dessas imagens e dessa identidade. Já contextualizando o trabalho do contador e as inovações tecnológicas, ao longo dos últimos séculos, é possível estabelecer uma relação entre as transformações tecnológicas, né, as transformações dos sistemas políticos e sociais provocadas pelas revoluções industriais. Diante de uma quarta revolução industrial, na tão falada indústria 4.0, a internet das coisas, ela permitiu e vem permitindo que empresas, instalações, máquinas, em toda a cadeia de valor, compartilhem dados
e resultados em tempo real. Então, a indústria 4.0, ela leva uma nova mudança da sociedade, na educação, na economia, no comércio. E também ela vai trazer mudanças, e está trazendo, no trabalho do contador. Aqui. Nesse sentido, a pesquisa, ela busca informar, assim, quais as inovações trazidas pelas revoluções industriais influenciaram na representação social do contador. E como a nova era tecnológica ela tem o objetivo de tentar analisar as inovações no ambiente laboral, contábil, utilizando uma investigação histórica, através da teoria das representações sociais, e observando como as ferramentas utilizadas na escrituração contábil influenciam na imagem do contador. Como justificativa, auxiliar no processo de conhecimento da profissão, né, as transformações contábeis, e avaliar os impactos da contabilidade nos indivíduos, nas organizações, na sociedade, tanto no passado quanto no presente, e que tentar criar uma relação entre tradição e modernidade. Como contribuição, a pesquisa, ela tenta entender os instrumentos utilizados pelo contador no desempenho de suas funções, e tentar uma correlação entre esses instrumentos de trabalho e as revoluções industriais. Já uma contribuição mais prática é tentar auxiliar no conhecimento da profissão do contador, então abordando as transformações dos instrumentos de trabalho que acompanharam essas revoluções tecnológicas e sociais. Bom, aqui tentar abordar o resultado. E como assim, o que eu cheguei depois de analisar alguns artigos e estudar sobre o assunto? Então, a gente consegue perceber que as práticas contábeis, as brasileiras, elas evoluíram no exercício da gestão do patrimônio das sociedades comerciais, né, desde a normatização da escrituração mercantil, com o Código Comercial 1850. E, a princípio, realizada de forma manual e depois mecanizada, no passado, a escrituração, ela exigia do profissional muita atenção, né, para não borrar ou sujar os livros, contar. Nota-se que exigia do contador muito formalismo. Então, o que representava uma identidade social de um trabalho tedioso, né, o estereotipado como uma pessoa mais metódica, aquele trabalho de uma pessoa mais impessoal. Já na informática, ela agilizou as informações que eram prestadas pelo profissional contábil, né, fornecendo um suporte nos lançamentos e processamento de dados realizado pelo sistema de banco de dados. A internet, ela também contribuiu na modernização de arquivos eletrônicos, reduzindo muitos livros e arquivos de papel físico que acumulavam dentro do escritório. Mas, assim, essas mudanças, elas, no mercado, na tecnologia, e na contabilidade, e na própria sociedade, pela atualização, ela apontou para o surgimento de um novo perfil do contador, não mais aquele que exigia uma letra redondinha, mas também um cientista dos dados, porque quanto mais informação e esse banco de dados gerado pelo sistema da informática, faz com que o contador ele começou a ter representatividade como um cientista de dados, para analisar e fornecer decisões para os seus clientes. Assim, nessa nova era tecnológica, que tentei fazer um paralelo na quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, a contabilidade digital, assim, ela traz uns conceitos subjacentes assim, sistemas cyberfísicos, né, internet das coisas, fábricas mais inteligentes, análise de grande quantidade de dados a partir de um clique do computador. Então, isso daí que faz a contabilidade, assim, a indústria 4.0, conceitos principais. E nesse cenário, o profissional contábil, ele tem que estar inserido e em constante atualização.
né? Então, ele tem que agregar conhecimento e tentar otimizar essas técnicas, trazendo junto da esfera tecnológica, para suprir o que o mercado exige e dar informações para os seus gestores. Aí, então, eu fiz uma divisão das ferramentas, então, manual, mecanizada, que era aquelas máquinas de escrever adaptada para fazer escrituração, a informatização, né? E agora, nessa era mais digital, que pode ser, por exemplo, um blockchain. Já tentando aqui, caminhando para as conclusões, o que eu ressalto? Que não é o computador, né, mas a representação social do profissional 4.0, nessa nova indústria e tecnologia, ela vai refletir uma imagem de um profissional mais inovador, né, preparado para tratar de diversos assuntos. Então, o que acontece? O contador, ele vai se adaptar mais a essa mutação e essa revolução industrial, esses novos conceitos tecnológicos, como que ele já vem se adaptando ao longo dos anos. Estima-se que a contabilidade é provado que tem 4.000 anos, o método em si, ela transforma, mas a profissão em si, ela não vai se extinguir. Vai exigir novas habilidades e características do profissional. Então, por exemplo, o contador ele tem que buscar novas tecnologias, mais educação, né, nesse ramo, buscar conhecimentos multiprofissionais, por exemplo, a tecnologia blockchain, que já está sendo usada em algumas empresas de auditoria. Então, que a profissão contábil, ela evoluiu ao longo de um crescente mercado tecnológico e globalizado. Refletindo esse cenário, a representação social do contador adquiriu uma nova roupagem, ganhando uma imagem de mais estratégico e gerencial, né? Então, nessa quarta revolução industrial, os processos contábeis e as profissões em geral estão evoluindo com maior integração e utilização de forças tecnológicas. Então, é nesse contexto que a representação social de todos os profissionais na era da indústria 4.0 refletirão a imagem de um multiprofissional, né? Então, tentando ser bem rápido e sucinto, o objeto de pesquisa foi esse meu aqui. Então, obrigado, deixo o meu e-mail, eu vou dar abertura para receber um feedback dos avaliadores e estou à disposição aqui. Obrigado pela oportunidade de apresentar essa pesquisa. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Excelente apresentação. O tema, além de ter uma relevância, né, imensa, porque mostra a nossa evolução com o passar dos anos e a nossa representatividade dentro da sociedade, ele também demonstra que o contador ele não se estagnou, ele se adaptou com o tempo, né? Ele fez um processo de adaptação não só no termo da visão popular, porque nós temos sempre o papel de ser o auxiliador na tomada de decisão, e não o contador de tributos, mas nós éramos vistos como contador de tributos, porque nós dedicávamos maior parte do nosso tempo a contabilizar de fato. Então, eu acho que 99% do tempo era contabilizar e não analisar, né? A tecnologia nos ajudou com o tempo a tirar essa função de só contabilizar e, de fato, utilizar a função que é o auxiliador na tomada de decisão, que é a nossa principal função. Só que eu penso que a sociedade, com o tempo, também devido a isso já não faz, não entra na esfera do teu trabalho, talvez seja um aprimoramento ou um acréscimo no trabalho futuramente com o próximo, de que esta visão também financeiramente para o contador não foi tão benéfica, porque às vezes a valorização financeira é pela quantificação de papel ou de documentos que você executa, né? E o tempo que você gasta. E a sociedade, infelizmente, por alguma mentalidade, que isso pode ser estudado, ela foca e valoriza quem gasta mais tempo naquilo e não quem pensa, né, em menos tempo. Então, a tecnologia nos tempos atuais, ela nos favorece através dos mecanismos, nas ofertas por si só, de programas específicos que agilizam o nosso trabalho, a gente toma mais tempo pensando e auxiliando. Mas o cliente, hoje em dia, não faz uma valorização adequada referente a isso. E sim, ele diminui
né, o rendimento do contador, porque ele acha que ele tem menos trabalho hoje em dia. Tem esse conflito, né, da perda do tempo na perda do rendimento, né? Mas isso cabe a um questionamento futuro e eu vou deixar aberto para as outras pessoas pontuarem ou questionarem alguma coisa, mas eu agradeço muito a sua participação. Se você tiver algo a acrescentar na minha fala também, eu agradeço. Então, eu que agradeço, professora Edilene. Muito obrigado. Quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, podem abrir o microfone ou colocar a pergunta no chat, que a professora e o Felipe também podem ler por lá. Deixa só eu... Boa tarde a todos, né, entrar nesse aspecto mais burocrático. Espero que todos estejam bem. Vou aproveitar que eu já estou aqui, vou mediar a próxima sessão também. Eudilene, eu queria só ratificar, ótima e perfeita colocação. Eu acho que a gente ainda passa por um processo extremamente lento de conscientização do profissional contábil em relação a vários aspectos. Eu acho que eu sou da área de finanças, mas é muito do que a gente também passa em relação aos mecanismos de governança corporativa, por exemplo, que há um custo sobressalente por parte das empresas e que por muitas vezes esquece o quanto esses mecanismos eles são benéficos. Infelizmente, essa romantização ainda do profissional contábil, essa forma como o profissional contábil deve ser valorizado, em alguns aspectos acaba não passando para a parte prática. Infelizmente, a gente ainda tem essa romantização muito no aspecto teórico, muito no aspecto da literatura, e infelizmente ainda há um gap, uma lacuna muito grande que ainda precisa ser reforçada, claro, com o esforço do próprio Conselho Federal, com o esforço dos próprios programas de educação continuada, que visam, inclusive, trazer esse melhor aperfeiçoamento do trabalho do contador para que ele também se possa ser lembrado em situações de consultoria. Por muitas vezes, o próprio cliente, como você tinha comentado, esquece que o profissional contábil vai além daquele guarda-livros que a gente fala tanto, que se falava tanto, né, nas aulas de contabilidade introdutória, mas ele, por muitas vezes, acaba perpassando só aquela pessoa que gera as guias e a gente paga o imposto. Esquece-se que a formação contábil ela é muito mais profunda do que isso, ela é muito mais multidisciplinar em muitos aspectos. Dentro da minha formação principal agora é em administração, mas eu também sou formado em contabilidade, então a gente perpassa por caminhos muito mais profundos, muito mais complexos, passando até por aspectos econométricos, contabilométricos, de economia, de administração, de direito, e por muitas vezes isso é pormenorizado. Não esquecido, mas por muitas vezes a gente sai lembrado quando, por exemplo, o dono da empresa precisa pagar a pensão alimentícia para a mulher, ou quando a empresa está passando por algum processo de recuperação judicial, e nesses momentos se lembra do contador. Nunca é, ou pelo menos na maioria das partes ainda, nunca é ninguém que está ao lado, e sim por trás. E eu acredito que essa ideia, principalmente com as novas tecnologias, com os novos sistemas, claro, mais uma vez, como eu já falei, é um processo lento, é um processo contínuo, é um processo de marketing, digamos assim, é um processo de propaganda que o próprio contador às vezes precisa fazer, mas que também esbarra nesses aspectos financeiros, nesses aspectos de pagamento, ou na falta do proprietário imaginar, por exemplo, de não imaginar o retorno que determinada informação ou determinado conhecimento pode trazer para a empresa. Ramon, às vezes o posicionamento social e referente ao profissional de contabilidade já é cultural, né? Por isso que eu até falei para o Felipe que caberia até uma expansão ou um outro trabalho, pegando a base dele do estudo temporal pela Revolução Industrial, de estudar qual é o pensamento do cliente em relação à figura do contador na atualidade, porque aí demonstraria qual seria as pendências que a gente teria
que mentalmente ou profissionalmente cobrir como essa lacuna? Sem dúvida, mas Felipe, fica apenas a consideração, por favor, pelo amor de Deus, não faça um questionário perguntando, você acha que o profissional contábil é importante para a sociedade? Você acha que o profissional contábil consegue suprir as necessidades? O dono sempre vai dizer que sim, se você jogar uma escala Likert, ele sempre vai pôr um 5, ele sempre vai dizer que é importante, então, no Nordeste a gente fala que você deve dar uma de doido, digamos assim, tente comer pelas beiradas, ver isso de uma forma em que qualitativamente você consiga ter boas considerações e que você consiga ratificar aquilo que a gente está falando agora, de que por muitas vezes ele diz que é importante, mas ele não sabe por que é importante, ele só sabe que precisa. Não, sem dúvida eu vou usar continuar esse estudo e vou tentar inserir esse gap, com certeza, sim, obrigado pelas dicas. Se mais alguém tiver alguma consideração, ainda está aberto, tá? Ainda temos tempo. Eu queria de antemão já agradecer a Felipe Bonini, a mediadora Odilene pela participação em nome da UFPE e de toda a organização do evento. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que estão aqui, que escutaram a apresentação dele também. E pode ficar aí que a gente vai ter mais algumas apresentações também. Mas de antemão, já muito obrigada a vocês. Já que a gente já acabou com a primeira apresentação, a gente vai continuar com as próximas. Nós já temos o mediador Ramon Rodrigues aqui, que vai mediar a apresentação dos autores, dos próximos autores, que eu vou ver se já estão aqui. São Fábio Antônio da Silva Lobão, Vinícius Lopes Farias e Jamile Carla Oliveira Araújo. Se vocês estiverem aqui, podem ativar o microfone de vocês. Para a gente começar a próxima apresentação. Eu acho que Vinícius ainda não chegou, Pedro. Eu vi aqui, acho que ele ainda não está aqui. Ainda não. Então a gente vai dar um tempinho, ainda tem um restinho do tempo da outra apresentação, para a gente esperar ele chegar, o Fábio ou a Jamile. Tranquilo.